Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês uma relação aqui de exercícios falando sobre domínio de função real. Isso para solidificar o entendimento aí de funções, muito importante na resolução aí no caminhar aí do cálculo, né, da matéria cálculo, derivadas, integrais e derivadas, né? Bom, limites, né? Evidentemente. Então é o seguinte, para nós validarmos uma função, nós temos que observar o domínio dessa função. Essa função, ela precisa ter um domínio compatível de tal modo que ela não seja invalidada, ok? Qual seja, veja bem, existem algumas restrições no caso do domínio de uma função, do tipo, se uma função é uma função que tem uma expressão, né, no denominador de uma fração, o denominador não pode ser zero nunca, porque senão você invalida a função. Se você tiver uma expressão dentro do radicando de índice par, né? Por exemplo, aqui, ó, estou dando um exemplo aqui aleatório, x menos 3. Perceba que vai haver uma outra condição de existência, nós vamos chegar lá. Mas nesse caso aqui em si, na letra A, eu tenho aqui f de x igual a 2x mais 1. Vocês concordam que qualquer valor que o x assumir, a minha função ela vai ter imagem? O domínio da minha função é o conjunto dos números reais. Qualquer número real, eu tenho uma função que vai ter uma imagem. Vai ter uma imagem lá, num ponto lá do eixo y. Então, o domínio dessa função é simplesmente o conjunto dos números reais. Então, ó, o domínio é igual a R. Eu não vou usar outros tipos de notações, não existem outros tipos de notações, mas caso vocês queiram, deixe nos comentários aí os outros tipos de notações que existem para representar aí o domínio da função, dando a mesma resposta que esta aqui, só que fazendo isso, escrevendo isso de uma maneira diferente, só para não confundir a cabeça de vocês aí. Vamos à letra B. Na letra B, eu vou dar um exemplo aqui, ó, no qual aparece a expressão no denominador f de x é igual a x mais 3 sobre x menos 2. Perceba o seguinte, a restrição dessa função do domínio dessa função está exatamente no denominador, porque o numerador, qualquer valor para x serve. No entanto, nós temos que fazer uma exclusão da exceção que aparece no denominador. Que exceção é essa? Perceba o seguinte, quando você vai dividir um número real por um outro número, essa divisão ela só existe se o denominador for diferente de zero. Não há uma divisão por zero. Você não tem como dividir um número real por zero. Essa divisão é impossível. Então, o que você faz? A restrição que você vai usar aqui é o seguinte, para encontrar o domínio dessa função. Você vai pegar a expressão x menos 2 e vai fazê-la diferente de zero. E aí você resolve isso como se fosse uma equação usando esse sinal diferente aqui. X é diferente, você passa o menos 2 para o outro lado, troca o sinal, né, vai ficar 2. Perceba o seguinte, nós já encontramos a solução para nós. X pertence aos reais, o domínio da nossa função aqui, é o conjunto dos reais, menos quem? Menos esse número aqui, ó, o número 2. Nós excluímos o 2.
Nós estamos admitindo que qualquer valor pertencente aos reais serve para nós, exceto o 2. Por quê? Porque o 2 invalida essa divisão. Se eu coloco o 2 no lugar do x aqui, ó, 2 menos 2, 0. Perceba, vamos substituir aqui o x por 2. 2 mais 3, 5. 5 dividido, 2 menos 2, vai ficar 5 dividido por 0. É possível? Não é. Então, o domínio da nossa função é o conjunto dos reais, exceto o número 2, excluindo o número 2. Vamos para a questão letra B, que vai ficando mais... letra C, perdão, que vai ficando mais interessante. Agora você tem o seguinte, uma função f de x, lembrando que f de x e y é a mesma coisa, tá, pessoal? É a raiz quadrada de 2x menos 6. Perceba que o índice aqui, qual é o índice? O índice aqui, quando eu escrevo raiz quadrada, o índice é 2, tá, pessoal? Raiz cúbica, o índice é 3. Raiz quarta, aí sim aparece o índice lá, 4. O índice sempre está aqui, ó. Só que não se costuma escrever 2 aqui no índice, não. Não é, nunca se escreve o 2 no índice do radical aqui, tá? É do mesmo jeito que não se escreve o 1 como o expoente de uma potência, certo? O expoente de um número. Se eu escrevo assim, 2 elevado a 1, é a mesma coisa que eu escrever 2. 2 elevado a 1 está implícito que 2 é 2 elevado a 1, ok? Mas é só para complementar essa ideia. Que condição é essa que nós vamos usar aqui para achar o domínio da nossa função? Quando é que a nossa função vai existir a partir deste domínio? Qual é a exceção na qual o domínio não vai existir e acaba inviabilizando a nossa função? É o seguinte, o índice é par, então eu vou pegar o radicando e vou fazer ele maior ou igual a 0. E aí você poderia me perguntar, mas por que maior ou igual a 0? Por que o radicando ali tem que ser maior ou igual a 0? Perceba, estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Então, quando você diz que essa expressão aqui ela tem que ser um resultado maior ou igual a 0, você está excluindo que vai dar uma raiz quadrada de número negativo. Porque a raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos números reais. Você vai recair num outro conjunto que, obviamente, você provavelmente não esteja trabalhando, que é o conjunto dos números complexos. Então, você exclui o que é negativo, porque o que é negativo aqui dentro não vai nos favorecer na nossa função, uma vez que o domínio é real. Para ser real, o radicando tem que ser maior ou igual a 0. E aí você resolve. 2x é maior ou igual, passa o menos 2 para o outro lado da desigualdade, fica, menos 6, fica 6. E aí você fica, 2x passa o 2 para o outro lado, ele está multiplicando, ele passa a dividir, 6 dividido por 2, portanto, x é maior ou igual a 3. Eu dei a resposta? Ainda não. Vamos dar a resposta que o professor geralmente pede. O domínio é igual. Perceba o seguinte, eu posso dar essa resposta em forma de intervalo. Como assim, professor? Eu não quero um número maior ou igual a 3? Não é isso que eu quero? Então, ó, eu vou fechar o colchete em 3, ponto e vírgula. Como ele é maior ou igual a qualquer número que seja maior ou igual a 3, então ele vai para o infinito além, né?
Então, mais infinito positivo, né? Mais infinito. E aí, quando eu escrevo mais infinito, você pode usar um colchete aqui com sinal aberto aqui, ó, sinal contrário, né, desse aqui, ó, que aqui está fechado, né? Você está incluindo, está fechando aqui, ó, está delimitando 3 maior ou igual a 3, ou seja, o 3 serve? Serve. Agora, aqui você não vai fechar porque é além, é infinito além, certo? Você pode inverter o sinal de colchete aqui, ou mesmo, é muito comum aparecer essa notação, que é a mais comum. A mais comum é essa, um parênteses após o sinal de mais infinito ali, ou se eu tivesse começando com menos infinito, eu começaria com um parênteses, ao invés de colchete, ok? Estou deixando uma forma de dar a resposta, mas existem outras formas de dar essa resposta, ok? Vamos para a letra D. A letra D, a sugestão é a seguinte: eu tenho uma função, tudo eu estou colocando f de x, pessoal, mas pode aparecer g de x, h de x, tá? Não se prenda a detalhes na matemática, se prenda a um conceito mais importante. A parte conceitual é mais importante do que detalhes de letrinhas, tá? Então, ó, raiz quadrada de 3x menos 6. Olha o que acontece aqui, pessoal. Acontece duas situações. Perceba que o numerador não há restrição nenhuma. Não existe restrição nenhuma no numerador. Qualquer número real serve para o numerador. Mas nós estamos analisando a função e a gente tem que observar o denominador dessa função. Porque o denominador dela vai dizer muito sobre o domínio. Perceba o seguinte: se essa expressão aqui, raiz quadrada de 3x menos 6, fosse apenas escrita desta forma aqui, seria muito tranquilo de resolver. Bastava você colocar o quê? Maior ou igual a zero. No entanto, perceba que essa expressão também está no denominador. Logo, não cabe uma solução zero para o denominador. Quando eu coloco maior ou igual a zero, estou admitindo que o valor que torna essa expressão zero, ele satisfaz. Se eu disser que aqui 3x menos 6 é maior ou igual a zero, eu estou dizendo que ao resolver essa inequação, o valor que torna nula essa equação serve também para o domínio. E não é verdadeiro, porque não há divisão por zero. Então eu tenho que excluir a questão do zero, porque não pode haver zero no denominador. Lembrando que aqui é uma raiz quadrada, portanto, para a raiz quadrada é maior ou igual a zero. Entretanto, essa raiz quadrada está no denominador da nossa função ali. Então eu tenho que escrever 3x menos 6 tem que ser maior do que zero. Entenda, repito, a raiz quadrada está no denominador. Logo, eu não posso colocar maior ou igual. Se eu colocar maior ou igual, o valor para o qual eu vou achar o x aqui, ele vai poder anular o denominador. E o denominador nunca vai poder ser zero. O denominador de uma fração nunca pode ser zero. Ok? E aí eu resolvo essa desigualdade. 3x é maior, passo o menos 6 para o outro lado, fica 6. 3x, perdão, x, né? X é maior do que 6. Passo 3 para o outro lado, aqui está multiplicando, ele passa a dividir. Então, ó, x é maior do que 2. Cheguei ao resultado? Não, não cheguei ao resultado ainda. Eu tenho que dar a minha resposta. A minha resposta é o seguinte: é o conjunto dos reais, né? O domínio é o conjunto dos reais.
menos quem? Menos o 2. Ou você pode até escrever isso em forma de intervalo. Você pode fazer o quê? Aberto, intervalo aberto no 2, ponto e vírgula, certo? Como ele é maior do que 2, ele vai para o mais infinito além, né? Mais infinito. E aí eu uso um parênteses aqui. Essas duas formas aqui é a mesma maneira de escrever a resposta que nós precisamos. Vamos para a letra E, um outro exemplo interessante, que é a seguinte. Letra E. F de x igual a 3 sobre x ao quadrado menos 4. Perceba o seguinte, essa questão ela se assemelha muito à letra B. Olha a letra B. Apareceu a expressão no denominador, essa expressão efetivamente tem que ser diferente de zero. É o que nós vamos fazer aqui. Por quê? Porque o numerador não tem restrição nenhuma. O numerador é 3, não tem restrição nenhuma para o numerador. Ele é um número real, independente de qualquer coisa. Nós estamos achando o domínio da função no conjunto dos números reais. Tudo bem? Determinando o domínio das funções. Então, vamos olhar para o denominador. Ele tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado menos 4, isso tem que ser diferente de zero. Lembra da equação do segundo grau incompleta? Faltando o termo b, falta o termo b nessa equação. Então, ó, você resolve isso aqui na boa, como se fosse resolver a equação usando o sinal de diferente. Diferente de 4, porque eu passei o 4 para o outro lado, menos 4 para o outro lado, passou a ser positivo. Portanto, x é diferente, perceba, mais ou menos a raiz quadrada de 4. E você talvez me perguntaria, por que mais ou menos? Você vai entender daqui a pouco. X é diferente de mais ou menos 2. Pessoal, mais ou menos seria o seguinte, você teria que pense que o x ao quadrado é diferente de 4. Qual é o número que é elevado ao quadrado, pensando no 4, vai ser igual a 4? Dando o exemplo de igualdade. Exemplo de equação. Ah, peraí, 2. Mas e se eu te perguntasse, o menos 2 elevado ao quadrado, o expoente não é par? Toda vez que o expoente for par, o resultado é positivo. Então, tanto o mais quanto o menos me dá a mesma resposta, 4, para x ao quadrado. Então, por isso aparece aqui, ó, o mais ou menos 4, certo? Se fosse uma resposta geométrica, em geometria plana, geometria espacial, o menos aqui não caberia dar como resposta. Por quê? Porque não existe medidas negativas, a não ser medidas de temperatura, que não é o caso da geometria, ok? Aí seria física, ou química também, né? Resultados negativos, né? Então, olha só, como é que ficaria essa resposta? Essa resposta ficaria tranquilo de resolver. O domínio é o conjunto dos reais menos o mais ou menos 2. Olha que resposta tranquila. Não é difícil, é tranquilo de dar a resposta. Você excluiu o mais e o menos 2, que esses dois números aqui, tanto o mais 2 e o menos 2, invalidam o denominador. Perceba, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. 3 dividido por 0 não dá para dividir. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Também não dá para dividir. Então, o domínio fica determinado dessa forma. Vamos para o último item da nossa lista aqui de exemplos aqui, que é a letra F.
eu tenho f de x igual a raiz de menos x mais 4. Isso dividido pela raiz cúbica de x menos 2. E aí eu quero que vocês observem bastante esse exemplo aqui dessa função. Existem duas situações aqui que eu tenho que analisar. Tanto o numerador, que existe uma condição de existência desse numerador, quanto o denominador. No numerador, eu tenho um índice par. Então, esse numerador aqui, a minha expressão que está no radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Que eu vou chamar isso aqui de situação 1 e aqui de situação 2. Tudo bem? Então, na situação 1, eu tenho o seguinte: menos x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero, porque está no radicando de um radical com um índice par. Aqui é raiz quadrada. E aí eu resolvo isso aqui. Menos x maior ou igual, eu passo o 4 para o outro lado, fica menos 4. Perceba que eu tenho que encontrar valores para x e não para menos x. Então eu multiplico toda a desigualdade por menos 1. E aí você tem que trocar todo o sinal da desigualdade, todo o sinal da minha desigualdade, inclusive inverter o sinal da desigualdade. Inverter como assim, professor? Olha só, eu vou trocar o sinal aqui da desigualdade, aqui ó, trocar o sinal. Aonde era menos passou a ser positivo. E vou inverter o sinal da desigualdade. Menor ou igual, troquei o sinal aqui, ó. 4. Essa é a minha primeira situação. Na minha segunda situação, você vai analisar o seguinte: eu posso ter um número negativo no radicando? Posso ter, com toda certeza. Por quê? Porque o índice aqui é ímpar. Agora, o que é que impossibilita esse domínio aqui? O que é que faz com que essa função fica inviável, não seja definida no conjunto dos reais? O que faz é o seguinte, é que eu tenho um radical no denominador. Então a expressão, você não vai usar nem maior, igual ou nem maior. Você não vai usar maior também, sinal de maior. Você vai usar o sinal de quê? De diferente de zero. Por quê? Porque qualquer valor que seja diferente de zero para a raiz cúbica, tranquilo, não tem problema nenhum. Então, você vai pegar aqui, ó, x menos 2 tem que ser diferente de zero. Uma vez que a raiz cúbica, se der zero aqui no radicando, a raiz cúbica de zero é zero. E aí eu vou ter uma expressão dividido por zero, vai invalidar o nosso domínio da função. Então, ó, x é diferente de 2. Tá, e daí? Como é que a gente vai dar essa resposta? Olha, essa resposta você pode dar o seguinte, da seguinte forma. O x pertence aos reais maiores ou iguais a 4, menores ou igual a 4, porém diferentes de 2. Você pode dar essa resposta assim, ó. O domínio é igual. Deixa eu pensar uma maneira fácil de você dar essa resposta, que não vai te complicar a cabeça aí. Nesse caso aqui eu posso pensar assim. Posso escrever isso aqui em forma de intervalo? Eu posso escrever em forma de intervalo. Uma forma de intervalo que eu posso escrever é o seguinte: não é menor que 4? Menor, números menores. Ah, então vá para o menos infinito. Além, então menos infinito.
ponto e vírgula 4. Agora eu pergunto a você, esse 4 está aberto ou está fechado? Ele está fechado, né? Porque é menor ou igual. Então inclui o 4, fechado aqui. Perceba o seguinte, aí eu vou ter que atrelar aqui um sinal menos. Menos quem? Menos esse conjunto aqui, ó. Conjunto unitário 2. Porque o único valor que não pode caber na nossa solução é o 2, que invalida o domínio. Tudo bem? Essa é a solução do nosso domínio da nossa função. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Se isso aconteceu, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, faça algum comentário e até a próxima videoaula.